Olá pessoal, bem-vindos ao canal Diversificando. Eu sou o Bruno e bora falar da lagartixa atômica que logo vai apanhar pro Rei dos Macacos no cinema. Brincadeiras à parte, logo estreará Godzilla vs Kong, que talvez seja o maior confronto dos cinemas desde que o Capitão América e o Homem de Ferro romperam e o Batman e o Superman descobriram que tem mães com o mesmo nome. Eu estou bem hypado pra ver esses reis entrarem na porrada, e como viram no início, eu tenho um lado nessa rinha de bichos. Mas isso não me impede de falar do até então Rei dos Monstros. Apesar de amar o Rei Macaco, ele ter vindo primeiro e ser um ícone dos cinemas, o Godzilla tem uma mitologia muito mais extensa. Fora que, como leram no título, existe mais de uma dessas lagartixas ao longo da história. O bicho foi criado em 1954, como um reflexo do horror do final da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão sofreu com uma das suas maiores tragédias, o bombardeio atômico. E ele logo se tornou uma grande figura nipônica, além de mundial, popularizando os kaijus na cultura pop, indo num vai e vem entre vilão, anti-herói e herói. Quando eu falo longa mitologia, eu não estou brincando. Nesses 67 anos de existência, o lagarto teve mais de 30 filmes, indo dos mais sérios aos mais sem noção e divertidos. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso esteja gostando dos nossos vídeos. Então bora lá! Começando claro pelo original de 54, um dinossauro de 50 metros de altura que foi despertado pelos testes das bombas atômicas e parte para destruir Tóquio. O exército e seus armamentos se provam ineficazes contra ele, se mostrando aparentemente indestrutível e possuindo uma poderosa e icônica baforada atômica. Só conseguiram dar um fim nele com o Oxygen Destroyer, uma arma criada pelo Dr. Serizawa, que se sacrificou para matar o Godzilla e levar o segredo dessa poderosa arma com ele. Com isso, o primeiro Godzilla é morto, sobrando só seus ossos. Mas não seria a última vez que esse Godzilla apareceria, mais ou menos. Durante a terceira série de filmes do Lagarto, esses ossos foram recuperados por um grupo anti-Godzilla e foram usados para ser a base do Mecha-Godzilla dessa série, o também chamado de Kiryu, que era do bem, mas que acaba sendo possuído pelo espírito do Godzilla original e recomeçando sua destruição. O Kiryu, para dar um fim nisso, recupera a consciência e pega o Godzilla que ele estava enfrentando e se joga no mar com ele, assim voltando a seu descanso eterno. O próximo Godzilla apareceria já no segundo filme, mas nunca é falado sua origem, sendo aquele que de fato ganharia a alcunha Rei dos Monstros, ou durante a sua série de filmes ele tem encontrado e enfrentado diversos outros kaijus, como Anguirus, Mothra, Rodan, o seu rival King Kong, o seu arqui-inimigo Ghidorah e sua cópia maligna, o Mecha-Godzilla. E em meio a tantos confrontos com monstros e até seres alienígenas, esse Godzilla assumiria um papel mais heróico, protetor e até mais cômico, além de ter os golpes mais inacreditáveis. Em certo ponto ele adoraria um bebê Godzilla mal formado e chato pra caramba chamado Minilla, assim se tornando mais paterno. O final desse Godzilla é muito bom. Ele se aposenta ao lado do seu filho e outros aliados monstruosos no distante ano de 1999, na Ilha dos Monstros, e após ele impedir mais uma invasão alienígena, ele é saudado pelos humanos em agradecimento. Depois disso, os filmes de Godzilla entrariam num hiato de 9 anos, mas não significa que o lagarto não apareceria em outros lugares. Em 1978, ele ganha sua primeira série animada produzida pela Hanna-Barbera, que segue os moldes dos últimos filmes, com o Godzilla sendo um herói e ajudando um grupo de pesquisadores humanos contra ameaças, principalmente de outros monstros gigantes. Esse Godzilla também possui um sobrinho medroso chamado Kozuki. Além que esse Godzilla não possui a icônica apavorada atômica, que foi trocada por um simples sopro de fogo, mas ele compensa isso conseguindo disparar laser dos olhos. Depois dessa pausa dos filmes, o lagarto voltou em O Retorno de Godzilla. Assim como o último filme de Halloween, ele desconsiderou os anteriores, menos o primeiro. Aqui, 30 anos após a aparição do primeiro Godzilla, um segundo e maior aparece, causando terror no Japão e quase causando a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e os soviéticos. Pouco se sabe sobre a origem desse Godzilla, mas se teoriza que ele era um dinossauro que sofreu mutação com as bombas nucleares. O objetivo desse novo filme era trazer toda a trama e tensão que tinha nos filmes originais, principalmente por se passar durante a Guerra Fria e o terror das armas nucleares estarem muito presentes. Porém, toda essa seriedade foi chutada para longe com o segundo filme, onde já coloca o Rei dos Monstros num X1 com uma planta mutante que possui o espírito de uma moça. Na sequência já coloca um viagem no tempo, lutas contra o Mega Ghidorah, contra a Mothra e sua gêmea maligna, contra Rodan e um novo Mecha-Godzilla. Mas mesmo com isso, esse Godzilla nunca se torna de fato um herói, sendo muito mais um anti-herói. Ele também passaria por uma mudança de tamanho. No começo ele aparece com 80 metros, mas depois chega aos 100.
Além dele ter um up nos seus poderes graças a Rodan, conseguindo disparar uma rajada de fogo atômico depois disso. Assim como o anterior, esse Godzilla também se tornaria pai de uma criatura infinitamente mais bonita que o Minilla, chamada só de Godzilla Jr., que foi crescendo com o passar do tempo, indo ficando cada vez mais parecido com seu pai. No final, após muitas batalhas, esse Godzilla entra em colapso após uma luta contra um monstro chamado Destroyer, e morrendo, mas sua energia é absorvida por seu filho, que se torna um novo Godzilla. Porém, esse nunca foi usado em um filme próprio. Após isso, a segunda série acabou e os filmes entraram em hiato outra vez. Ainda durante a segunda leva de filmes, o Rei dos Monstros enfrentou outra duplicada maligna dele, fora o Mechagodzilla, que era o Space Godzilla, um Godzilla espacial de cor azul, com 240 metros de altura, com poderes telecinéticos e encrustado com grandes cristais, além de ser um dos maiores inimigos do lagartão e um dos mais inteligentes também. Ele é um clone do próprio Godzilla, provavelmente sendo criado com resquício do DNA dele, que foi levado pela Mothra para o espaço, se fundindo com um organismo cristalino, formando esse poderoso monstro, que se mostrou poderoso demais para o original vencer sozinho, precisando da ajuda de outro mecha chamado Mogira para destruí-lo. O Space Godzilla é um dos melhores vilões da franquia, infelizmente não possui muitas aparições nela, mas quem sabe isso mude algum dia. Como já disse, após o final dessa segunda série, o Japão entrou em mais uma pausa dos filmes, o que foi a chance dos americanos fazerem sua própria versão do Rei dos Monstros, e eles não podiam fazer isso da forma mais porca possível, pegando tudo aquilo que torna o Godzilla um personagem icônico e jogando no lixo por algo que é no mínimo genérico. Aqui uma iguana que sofreu mutação após os testes nucleares na França se tornou um monstro com um design que não lembra em nada o Godzilla, e parte para atacar Nova York. Um pescador japonês acaba identificando a fera como Godzilla, e esse velho com certeza estava delirando, porque essa lagartixa não chega aos pés do original, não possui apavorada atômica ou qualquer tipo de poder, sendo capaz de se reproduzir assexuadamente, dando luz a várias versões de miniatura dele mesmo, que caça as pessoas ao estilo Velociraptor do Jurassic Park, mas bem pior. A criatura é muito rápida, porém muito vulnerável ao armamento humano, acabando sendo morto por eles, mas principalmente por conta da sua própria burrice, assim como seus filhos, exceto um que ainda estava no ovo, e que quando nasceu se tornou aliado dos humanos, vendo um deles como seu pai. Isso foi mostrado na série derivada desse filme, já que naquela época qualquer filme, qualquer mesmo, virava um desenho. Esse novo Godzilla passa a ajudar os humanos. Ele é mais inteligente que o anterior, sendo capaz de disparar um fogo atômico e se regenerar. Sua história se aproxima mais do material original, com um confronto com outros monstros gigantes, alienígenas e até uma versão ciborgue sua. Mas nem isso durou muito pela má recepção dessa versão. A parada foi tão feia que a Toho, a criadora do Godzilla, considerou completamente essa criatura como um Godzilla, passando a chamar ele somente de Zilla. Não só isso, mas outras mídias passaram a marcar essa diferença. Em um dos filmes do real Godzilla, é falado que a criatura que atacou Nova York não era de fato o Rei dos Monstros, só que os americanos achavam que era. Além que no filme Final Wars, um terceiro Zilla aparece, maior mas não mais poderoso, sendo severamente humilhado e morto pelo Godzilla. Eu realmente não detesto de fato o Zilla. Até curto o design dele, principalmente nos desenhos. Essa versão dos americanos foi muito influenciada pela febre dos dinossauros dos anos 90. Se o filme fosse Dinossauro Radioativo atacar Nova York, acho que faria mais sucesso. Bom, mas de fato, eu não odeio o Zilla, ele só não é um god. A coisa foi tão feia que, na força do ódio, o Japão voltou a fazer filmes, para mostrar para os americanos como se faz. Numa série de filmes antológicos, ou seja, um não tem conexão com o outro, o primeiro Godzilla dessa nova era foi o Godzilla 2000. O lagarto voltou até o tamanho do Godzilla original, com um redesign belíssimo. Esse Godzilla enfrenta um alien que busca absorver ele, pois esse lagarto, além de todos os poderes dos outros Godzillas, ele possui uma célula chamada G1, que dá a ele uma super capacidade de regeneração. E com o alien absorvendo uma parte dela, ele sofre uma mutação que o transforma no monstruoso Orga, que se mostra bem forte e busca absorver o resto do Godzilla. Porém, o rei é mais esperto e explode o monstrão de dentro para fora. Porém, esse Godzilla não é um herói, e após vencer seu inimigo, ele volta a destruir a cidade, e os humanos só podem observar e aceitar. É a vida no Japão. O filme seguinte, mesmo usando praticamente o mesmo visual, não conta com o mesmo Godzilla do filme anterior, pois nessa linha do tempo, se entende que essa versão é o mesmo Godzilla original que atacou Tóquio anos atrás, mas que não morreu para o Oxygen Destroyer. Agora, em 2001, uma organização anti-Godzilla chamada G-Craps busca uma forma de parar de uma vez esse monstro. Isso levou à criação de um canhão capaz de disparar buracos negros. Mas no teste, ela acaba liberando um inseto pré-histórico que absorve DNA do Godzilla e se torna o terrível Megarus, que luta contra o Godzilla, mas é morto. E logo em seguida, o lagarto é atingido pelo buraco negro, aparentemente morrendo, mas que no final ainda se mostra vivo de alguma forma.
Já no filme seguinte, o Godzilla tem tanto um design novo quanto uma nova origem. Aqui, após o original morrer, os espíritos vingativos das pessoas que morreram no bombardeio atômico da Segunda Guerra Mundial se juntam e formam um novo Godzilla, bem aterrorizante e sendo o primeiro de fato a ser um monstro cruel, se refletindo em seu visual mais escuro, além dos olhos sem pupilas, parecendo um demônio mesmo, e atacando propositalmente os humanos. Para tentar detê-lo, 3 guardiões são despertados: Baragon, Mothra e, pela primeira vez e até então única vez sendo um herói, o Ghidorah. Mas mesmo com o esforço dos 3, este Godzilla zumbi se mostra muito mais poderoso e os derrota. Esse zumbi só encontrou seu fim quando o militar consegue entrar dentro dele, aproveitar um ferimento que ele tinha ganhado na luta, assim abrindo o caminho de dentro para fora nele. Então, quando ele usa a baforada atômica, essa acaba o destruindo, sobrando somente seu coração. No próximo filme, as coisas voltam à normalidade da franquia. O primeiro Godzilla morreu no seu filme original, e nos anos 90 um novo Godzilla aparece, só que esse ainda se comporta como um vilão, e ataca um grupo militar, que passam depois a desenvolver algo capaz de enfrentar essa ameaça. E aqui que eles recolhem os ossos do Godzilla original e criam o Mega Godzilla Kiryu. O primeiro confronto entre esses dois acaba em empate, com o Godzilla quebrando o Kiryu, mas ficando com uma grande cicatriz no peito. Já no filme seguinte, que é a continuação desse, além de lutar contra o Kiryu, ele ainda tem que lutar contra a Mothra. Mais uma vez, conseguindo danificar Kiryu e matar Mothra. Porém, ele é atacado pelas lavas filhas da borboleta, o que dá chance para Kiryu o agarrar e o arrastar de volta para as profundezas do mar, a fim dos dois ficarem presos lá. No final dessa franquia, aqui mostra de novo que o Godzilla original não morreu por Oxygen Destroyer. Então, uma força militar usando a nave Kotenko o atrai até a Antártica, conseguindo o prender no gelo. Anos depois, outros monstros gigantes foram aparecendo, mas uma ameaça de verdade aparece quando os aliens Exilians conseguem controlar todos os monstros do planeta, começando a atacar diversas cidades. Assim como Última Esperança, Godzilla é libertado para enfrentar essa ameaça. E esse é o Godzilla que mais passou por lutas durante um único filme. Primeiro ele venceu o monstro alienígena Gigan, em seguida humilhando o Zilla que os aliens estavam usando. Ele ainda faz a aranha gigante Kumonga fazer o passeio da equipe Rocket, e até chegando a enfrentar 3 daqueles que já foram seus aliados em outros filmes: Anguirus, Rodan e King Caesar. Por fim, ele enfrenta um misterioso monstro X, que se revela Kaiser Ghidorah, a forma evoluída do seu arqui-inimigo, que se mostra muito mais poderoso que o Rei dos Monstros, até mesmo sugando sua energia vital. Mas, graças ao apoio humano, Godzilla recupera suas forças e vence Kaiser, além de depois ele usar seu sopro atômico para destruir um meteoro que vinha em direção à Terra, assim acabando com a ameaça alienígena. Mas Godzilla ainda queria acertar as contas com a humanidade, mas é convencido por seu filho Minilla, que aqui aparece um pouquinho mais bonitinho, a voltarem para casa, encerrando mais uma série de filmes. Esse com certeza é um dos Godzillas mais poderosos que já apareceu. Ele tem um design bem único e é uma homenagem a toda a franquia dos filmes até agora, sendo mais voltado para a diversão e sendo uma boa forma de acabar essa terceira série de filmes. 10 anos após esse último filme, os americanos queriam tentar mais uma vez criar sua própria versão de Godzilla, mas dessa vez eles fizeram um bom trabalho, querendo também criar seu próprio universo compartilhado entre monstros gigantes. Aqui Godzilla é um dos titãs, seres que dominaram a Terra há bilhões de anos, sendo até vistos como deuses, mas que acabaram entrando em hibernação. O lagarto acabou sendo acordado por um submarino nuclear, e os testes de bombas atômicas foram tentativas de matá-lo, mas sem sucesso. Ele e outros titãs adormecidos são vigiados pela organização Monarca. Mas quando um casal de mutos acorda e cruza o planeta para formar uma família, Godzilla, que funciona aqui como um agente de equilíbrio do planeta, parte para impedi-los e conseguindo os matar mesmo com alguma dificuldade. Anos depois, um grupo de ecoterroristas, a fim de devolver o controle do planeta aos titãs, libertam Ghidorah, o que chama de novo a atenção de Godzilla, que o enfrenta. No entanto, por um erro dos agentes da Monarch, Godzilla é muito ferido pelo Oxygen Destroyer, e Ghidorah assume o posto de Rei dos Monstros, e enfrenta mais uma vez Ghidorah. E com mais o sacrifício de Mothra e sua absorção de energia pelo Godzilla, faz ele alcançar até então seu poder máximo de Burn Godzilla, obliterando assim Ghidorah e assegurando seu posto como Rei dos Monstros e protetor do planeta. Porém agora algo está errado com esse protetor, que está atacando agora as pessoas sem motivo, fazendo assim a monarquia atrás do único que pode ser capaz de enfrentá-lo, o macaco marombeiro, King Kong. E veremos esse confronto em breve. Qual deles será que vence, né? Nesse meio tempo, vendo que os americanos trouxeram a popularidade do lagarto de volta com tudo, os japoneses decidiram colocar a mão na massa e mais uma vez fazer um filme. Mas dessa vez deixando de lado tudo que já tinha sido feito com o Rei dos Monstros para tentar algo novo. Nesse novo filme, Godzilla não é uma criatura ancestral nem um lagarto mutado por radiação, e sim um ser formado por inúmeros organismos aquáticos infectados pelo lixo radioativo. Ainda na água, ele destrói um túnel submerso, matando inúmeras pessoas. A primeira parte que sai da água é seu rabo enorme, que destrói as embarcações próximas. Enquanto vai pra terra firme, o bicho aparece feio e mal formado pra caramba. Se eu visse isso na rua, eu nem correria, eu morreria do coração lá mesmo.
Ele fica se arrastando pelo chão, aparentemente com dificuldade de respirar, e soldando seu sangue nas ruas, que é um poderoso ácido. Logo ele evolui, passa a respirar melhor e anda com as duas pernas. Quando ele esfria, sua coraça se forma, mas diferente dos outros, essa criatura é bem sinistra, preta com os detalhes sangrentos, com uma cauda bem longa com uma boca na ponta, sendo bem resistente. Quando ameaçado, ele consegue abrir sua boca ao ponto da mandíbula abrir em duas, soldando uma fumaça escura que cobre toda a região. Ele a incendeia e causa uma grande explosão, tornando assim um lança-chamas. Logo, isso se converte para um raio laser que corta tudo que toca. Não bastava isso, ele consegue soldar esse troço pelo rabo e inúmeros dele pelas costas, sendo com certeza um dos mais poderosos e desgraçados Godzilla de todos os tempos. Esse é o Shin Godzilla. Os humanos só não se ferraram mais porque conseguiram usar um agente congelante para parar o Shin Godzilla, parando sua constante e rápida evolução. E foi bem a tempo, porque essa desgraça já estava chegando ao ponto de criar clones humanoides dele mesmo, que com certeza iriam aterrorizar o planeta inteiro. Fica a questão de quanto tempo o Shin Godzilla ficará em sua prisão congelado. Esse é um ser que com certeza eu não tenho outra forma de descrever além de um real monstro e aberração, tanto em visual quanto em conceito, conseguindo superar de longe o Godzilla zumbi. Resta saber se ainda vão explorá-lo no futuro, sendo uma das melhores coisas que o Japão já fez com o Godzilla nos últimos tempos. Nesse meio tempo, também aproveitando o sucesso do Legendary Godzilla, a Netflix produziu uma série de 3 filmes animes com ele. Aqui, Godzilla surgiu em 2030 e já tinha vencido tudo que era kaiju e a humanidade não conseguia vencê-lo, nem mesmo com a ajuda de aliens. Assim, os humanos abandonaram o planeta para ser dominado por Godzilla. 20 mil anos depois, os humanos voltam para a Terra com o objetivo de matar o lagartão e recuperar o planeta. Algo que conseguem, mas com muita dificuldade, confiante que mesmo que aparecesse outro Godzilla, eles venceriam. Mas como todo mundo sabe, a alegria de pobre dura muito pouco. Pois então, o chão tremeu e uma montanha se moveu, e se revelando ser na verdade o Godzilla original, agora chegando ao seu maior tamanho de 300 metros. E aquele que foi morto era o Godzilla Filho, um dos seus descendentes. Esse é absolutamente o maior e mais poderoso de todos os Godzillas, sendo um real deus, com uma pele blindada, sendo capaz de gerar um campo de força dela. Além de um raio atômico poderosíssimo, não tem quase nada que se pode ser feito contra ele. A única coisa capaz de rivalizar com ele é a versão do Ghidorah desse filme. Mas o protagonista, vendo que seria muito pior o Ghidorah vencer, ele consegue virar o jogo pro Godzilla. Daí os humanos passam a conviver com esse Godzilla Earth. E esse ano ainda, Godzilla também ganhará seu primeiro anime pela Netflix também. Godzilla Singular Point. Não se sabe o enredo, mas será algo totalmente novo e resgatará muitos dos personagens mais obscuros da mitologia do Rei dos Monstros. A estreia está prevista para 25 de março. E para finalizar, bora falar dos quadrinhos como uma menção honrosa. Como um personagem bem antigo e mundialmente popular, é claro que o Rei dos Monstros teria vários quadrinhos de diferentes editoras. Mas aqui bora falar da Marvel, que tem seu próprio Godzilla. E ele vive no universo principal junto com os outros heróis, como Homem-Aranha, Vingadores e X-Men. Aqui aparentemente o lagarto tem uma origem semelhante à do filme original, com o professor Yuriko Takiguchi se responsabilizando pela criação desse monstro e por tê-lo prendido no gelo na Antártica. Porém, nos anos 70 ele acaba se libertando e começa a se mover pelos Estados Unidos, enfrentando outros monstros, vilões e até heróis, acabando sendo caçado por um esquadrão da SHIELD, que inclui até mesmo o agente Wood e WandaVision, além de criar seu próprio mecha chamado Red Ronin para enfrentá-lo. O Godzilla acabaria sumindo no mar após atacar Nova York e enfrentar alguns heróis. Ele apareceria depois após sofrer mutação de um super vilão e enfrentaria os Vingadores da Costa Oeste, sendo levado para longe pelo Homem de Ferro. E apareceria rapidamente no confronto dos poderosos Vingadores contra o Topeira e seus outros monstros gigantes. A sua última aparição foi quando um grupo derivado dos X-Men, o X-Club, procurou o Dr. Takiguchi para ajudá-los a recuperar os mutantes que perderam seus poderes após a dinastia M. Mas, achando que eles eram agentes russos, o Doutor acabou libertando sua criatura, que ele admitiu não se tratar de fato do Godzilla, e sim de um ser que ele mesmo criou chamado Leviatã. Isso porque a Marvel nessa época não tinha mais o direito de chamar essa criatura de Godzilla, chegando até mesmo a alterar completamente sua aparência. Mas isso não durou muito, já que o Arcanjo acabou matando esse monstro, dando fim ao Godzilla da Marvel. Mas quem sabe no futuro a Disney compre o lagartão e tenhamos um Vingadores contra Godzilla nos cinemas. Ia ser muito doido. Mas então é isso, pessoal. Essas são as principais versões do Rei dos Monstros. E são realmente muitas, cada um fruto da sua época e de uma ideia diferente. Digam aí nos comentários quais delas foram as suas favoritas e quais as piores. Aproveitem aí e falem na paz pra quem você está torcendo em Godzilla vs Kong. E porque o Mamaco vai jantar lagartixa frita no final. Por hoje é isso, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!